Bom dia, boa tarde. Eu não sei quando é que você vai assistir a esse vídeo, mas hoje a gente está aqui para conversar um pouco, né, sobre letramento. Por exemplo, você está aí assistindo a um desenho animado, ou, como gosta meu filho, assistindo a um anime, ou você está diante de uma propaganda, você está na banca e olha os textos que estão ali à sua frente, você vai ao supermercado e olha os rótulos. Você já parou para pensar o que circula socialmente? Pois é, nós estamos falando aqui de uma multiplicidade de linguagens, de uma multiplicidade de compreensões acerca do texto que se apresenta. Nós temos ali mais que um texto, né? Nós temos um enunciado, porque existe um locutor, aquele que fala, né? Perspectiva bakhtiniana, aquele que enuncia, aquele que escreve, que desenha, né? Então, o que a gente tem ali? Alguém que produziu um texto multi, né? Cheio de linguagens. Então, a gente tem que mobilizar o nosso conhecimento semiótico. Do outro lado estamos nós, né? Os interlocutores, aqueles que leem, aqueles que escolhem o produto, aqueles que sentam e assistem a um desenho, aqueles que olham uma propaganda, que assistem um filme. Então, nós estamos diante dos múltiplos letramentos. Como é que a gente, então, vai trabalhar com isso? Trazer esta vivência cultural para a escola. Então, a escola, por muito tempo, trabalhou com textos lineares, né? O texto era, né, uma página, uma linha embaixo da outra, e nós lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Hoje nós estamos diante de textos muito diferentes, né? Quando tu olhas, por exemplo, um outdoor, o que tu enxergas ali? Na maior parte, imagens. E essas imagens comunicam, né? Pensa bem na fotografia, todo o trabalho de fotografia que houve, como é que está ali representada, né? A imagem do interlocutor. Né? Então a gente vai vendo esses outdoors por aí, quando a gente vai dirigindo, a gente vai percebendo que existe um interlocutor. E que se coloca, por exemplo, ali a imagem de uma mulher, de um homem, se coloca pensando o quê? Naquele que vai realmente atingir o outro. Então existe um público direcionado. Essas são perguntas que às vezes a escola não faz, mas que invadem toda a nossa vida, não é verdade? Por que determinadas propagandas, determinados produtos privilegiam uma cor e não outra? Né? Por que o produto ele tem determinada posição? Por que a logo, por exemplo, está embaixo à direita, lá onde a gente vai depois virar a página? Você já parou para pensar sobre tudo isso? Você já parou para pensar sobre as camisetas? Hoje eu estou usando uma que tem uma frase, né? Mas a maioria das pessoas tem também marcas no seu corpo, nas suas tatuagens. Então nós estamos aí diante de um multiletramento. Nós não temos mais uma cultura, né? As culturas circulam. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, partindo das ideias desse livro, Múltiplos Letramentos na Escola, que é organizado pela Roxane Rojo e pelo Eduardo Moura, né? Esse livro é muito interessante, ele tem vários projetos feitos na escola, depois eu vou ler alguns para vocês, e eu queria destacar algumas características desses multiletramentos, esses que mobilizam várias linguagens, várias formas de ler, várias formas de ver, de interagir e de nos fazer, né, estar, sentir, né, até comprar, né, gostar mais de alguma coisa. E, por exemplo, nós não saberemos explicar, né, talvez sim, né, como fazer um vídeo, né, ou qual é a diferença entre um mangá, né, e um texto normal de gibi, né? Entre um anime e um outro tipo de desenho. São perguntas que talvez nós não consigamos
responder de imediato, mas que os adolescentes que estão acostumados com tudo isso, né, estão dentro dessa cultura gráfica aí, conseguem. Então, assim, olhando, por exemplo, para a produção de uma mídia digital, a gente, né, vai perceber que há uma interação, né, ou para um outro gênero, né, que mobilize mídia, que mobilize imagem, que mobilize fotografia. Então, eu acho interessante, né, como é que a Roxane Rojo, ela caracteriza os múltiplos letramentos. Ela dá 3 características que eu vou ler para vocês. Eles são interativos, eles são colaborativos. Então, é interessante isso, né? Pensar nessa forma como o enunciado, ele convida, né, o interlocutor a participar. E também a forma como isso é produzido. Se a gente vai produzir com os alunos, por exemplo, né, um vídeo, ou vai produzir com os alunos uma propaganda. Eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas e as relações de propriedade, então, das máquinas, das ferramentas, das ideias, do verbal e do não verbal. E por último ela diz, né, eles são híbridos, fronteiriços, mestiços. Então, ou seja, eles misturam linguagens, eles misturam modos, eles misturam mídias e eles misturam cultura, né? Ou seja, nós estamos aí diante de uma nova forma de ler, por exemplo, textos com hipermídias, né? Então, ou seja, hiperlinks e tudo mais. Então, ou seja, podemos sentar lá na internet, começa a ler um texto, clica aqui, vai para lá, daqui a pouco a gente pergunta, mas como é que eu vim parar aqui? Tem uma forma muito diferente de ler do que o texto no papel, né? Eles são polifônicos, eles são híbridos, né? Eles têm uma outra forma de organização, uma outra forma de linguagem. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é: como é que nós compreendemos as redes sociais? O que nós sabemos delas e como nós as trazemos para dentro da sala de aula, né? E ainda, uma outra pergunta para você, professor, é onde você armazena o seu texto? Na nuvem? Nós já fomos eu falo nós, né? Eu já fui da época do disquete, vários tipos de disquete. Depois a gente foi da época, né, do CD, da época do pendrive. E hoje a gente pode armazenar tudo isso na nuvem. Para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos diante de múltiplos letramentos. Então, nós precisamos também compreender essa pedagogia dos múltiplos letramentos. Mas isso fica para o próximo vídeo. Um abraço e vamos ficando por aqui.